E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Valora 10, exatamente às 3 horas da tarde, do dia 18 de março de 2022. Hoje aqui com o João Lucas e Amanda Capalbo aqui, e Pedro Linhares, recebendo o Luciano Raulino, o convidado de hoje, que tá agora se formando, né, em cinema, mas tem um longo caminho pela música. A gente vai traçar um pouco esse caminho, mas pra começar, a gente entender um pouco do conceito do Luciano como artista hoje em dia, que tá indo pra várias ramificações da arte. Mas quando foi que começou esses processos? De começar na arte, diz, né? Assim, foi uma coisa, na verdade, muito natural pra mim, porque onde eu cresci, no lugar onde eu cresci, eu sempre tive muito contato com música, com vários tipos de arte, né? Com desenho, com brincadeiras que levam essa criatividade. Então eu sinto que foi uma coisa que eu, na verdade, nem fui planejando muito. Eu comecei a aprender a tocar e depois as pessoas começaram a gostar e fui tocando em outros cantos, às vezes eu nem me preparei tanto para isso, né? Foi uma coisa que foi realmente acontecendo. E começou dentro de casa, né? Tocar o quê? Assim, só para falar um pouco assim, do princípio, né? Eu comecei, na verdade, cantando. Porque minha mãe, ela cantava muito dentro de casa, cantigas de niná, a gente sempre escutou muita coisa da música popular também, porque minha mãe gosta muito. E aí a gente sempre cantou junto, brincando dentro de casa. E aí com 6 anos eu tinha uma flauta lá em casa, uma flauta doce, e eu comecei a querer aprender e fui aprendendo. Aí com 10 eu peguei o violão e também fui nessa coisa de sempre fui muito... eu ficava na sala de aula, assim, estudando e querendo voltar para casa só para tocar. Eu pensava mais em voltar para casa para tocar do que prestar atenção mesmo, né? E sempre fui muito assim, né? De querer mesmo estar sempre em contato, né? Mas a partir de que momento a gente teve um desenvolvimento do Luciano ali, entender que a mãe cantava, que tinha uma influência muito forte, mas de querer realmente ser um profissional, de viver de música? Assim, eu sempre tava no meu imaginário, né? Assim, desde criança. Quando assim, percebi essa coisa do cantar, eu acho que eu tinha ali por uns 6 anos. Eu lembro que eu cantava às vezes na escola e os meus amiguinhos ficavam, nossa, você canta e tal, e ficava aquela coisa. Então, desde cedo eu sempre me apercebi disso e estava no meu imaginário. Agora, quando eu comecei a pensar mesmo em seguir, já foi mais velho, assim, já com uns 17, 18 anos, foi quando eu pensei que, olha, talvez eu possa realmente adentrar isso e me aceitar como músico, em vez de só ficar aquela coisa, eu toco, mas eu não sei se eu quero isso mesmo. Mas realmente aceitar, isso que eu faço, eu gosto disso e que pode ser uma carreira também, né? Legal. Eu tô vendo aqui que aos 14 anos você começou a subir aos palcos, é isso mesmo? Como foi essa sensação de subir aos palcos, de, sei lá, expor o seu talento, expor o que você faz, o que você ama e tudo mais? Na verdade, assim, eu sempre fui muito tímido, né? Assim, quando eu era criança, na verdade, eu era muito... Assim, eu saía falando com todo mundo, falava alto, chegava, falava com os mais velhos, com crianças, com todo mundo, né? Mas depois de um tempo, assim, chegou na adolescência, eu fui ficando muito tímido. Então, essa coisa do subir ao palco foi uma coisa de quebrar barreiras pra mim. É até interessante essa coisa, assim, de... Eu, da forma que eu sou mais na minha, quieto, ter que subir ao palco e me deixar evidente. Mas pra mim foi uma coisa interessante porque nos palcos eu vi que eu tinha uma facilidade de chegar ao público. Sim. De cantar e de conversar de uma forma que as pessoas prestassem atenção. E eu gosto dessa coisa de estar cantando, de estar olhando para as pessoas e sentindo esse fluxo que tem, né? Quando as pessoas estão gostando, estão sorrindo, também isso afeta para mim. E quando eu estou fazendo uma coisa de uma forma que o sentimento chega nas pessoas, as pessoas também... Sim. Então, existe uma troca ali, né? Então, para mim, foi essa coisa, assim, de um descobrimento, uma alegria de subir no palco, assim, ficar... eu lembro até da primeira vez que eu ficava, assim, meio... Assim, muito alegre, porque eu via que o negócio estava acontecendo, as pessoas estavam gostando, e eu ficava todo... Assim... Como é que diz a palavra? Encantado, assim, no encantamento. Sim. Naquele momento, né?
a gente ouviu que com 18 anos foi quando teve ali o marco profissional, né? Hoje em dia você tem 22, é isso. Eu quero entender, faz pouco tempo, é uma coisa nova, acho que esse trabalho profissional na sua vida hoje em dia tá sendo uma coisa nova, são 4 anos aí enfim, que tá correndo, né, na música, agora no cinema. Conta pra gente como é que tá sendo esse período de adaptação a uma carreira profissional, tanto na música quanto em possíveis outras áreas da arte. Assim, eu sinto que pelo fato de ter sido, assim, de lá pra cá, muitas vivências que eu tive, até parece que é mais do que isso. Sim. Às vezes quando eu fico sentindo assim, até parece que é mais porque foram, assim, vivências que eu tive que foram muito fortes. Exatamente. Né? De pessoas que eu conheci, de lugares que eu tive. Mas, assim, o que eu sinto é que mais e mais eu vou vendo que, pra mim, a questão de fazer a arte não é um sentido meu de querer ser o artista. Não sei se vocês conseguem entender isso. Não é que Acho que não. Não é que eu tô querendo ser assim, eu sou o Luciano artista, entendi, o artista. Entendi. Né? É no sentido de expressar, de expressão, de sentimento, do que eu vejo à minha volta, do que me encanta. Eu vejo que eu continuar nisso é porque eu encontrei uma forma de eu fazer com que eu estou expressando e não estou assim procurando estar aparecendo, estar querendo ser uma pessoa assim, eu quero ser famoso. Não é, isso não é meu foco. E assim, eu vejo que na arte eu tenho essa possibilidade de expressar e não só o que é meu, também expressar, assim, me pôr no lugar de pessoas e contar histórias. Então eu vejo que o cinema é muito disso também, é de você pegar alguma coisa que é sua, mas você conseguir transformar numa coisa universal que chegue nas pessoas. Eu não sei se eu respondi o que tu perguntou. Sim. Eu tava assistindo uma série, um episódio de uma série de Black Mirror que eu já tinha assistido há muito tempo atrás, não queria relembrar. Era o episódio da Ashley, eu acho uma coisa assim que é interpretada pela Miley Cyrus. E ela é uma atriz, assim, uma cantora, ela é muito, muito, muito famosa. Só que ela tem uma produtora, e essa produtora não deixa ela fazer a música que ela quer fazer e que ela sente que é necessário naquele momento, porque vai atingir um público de 20 pessoas que vai gostar. Eu acho que eu vejo um posicionamento muito inverso, né? Aí no seu é um negócio de 20 pessoas escutaram, tá ótimo. Acho que essa posição de não querer estar no patamar de artista, mas ser artista da mesma forma, é o que você busca. E como é que isso influencia nas suas escolhas hoje em dia na música? Eu acho que na música autoral, o que é que você escreve hoje em dia? Assim, eu sinto que assim, eu procuro, assim, eu busco fazer o que me move. E eu sinto assim que se toca as pessoas já é uma coisa boa, né? Se chega nas pessoas, é porque as pessoas estão sentindo alguma coisa que eu tô botando também. Sim. Mas na verdade eu nem tenho tanto assim como se fosse uma barreira de eu só posso fazer esse estilo de música porque eu sou da música popular brasileira, ou eu só posso fazer isso, aquilo, não, porque eu não quero fazer uma coisa que seja muito pop. Não é isso, sim. Eu acho que música boa é o que, assim, arte boa é o que chega nas pessoas, né? Então se tá chegando nas pessoas, se tá tocando elas, se tá mudando alguma coisa pra elas, eu sinto que é bom. Então o que eu procuro fazer dentro desse meu posicionamento, né? Apesar de eu ver que eu quero fazer arte, eu quero chegar nas pessoas por meio de uma coisa que vem do meu sentimento, eu não quero ficar me criando barreiras para eu não poder fazer alguma coisa, ou poder fazer outra, só por conta de um orgulho ou de alguma coisa do tipo. Vocês entendem isso, né? Porque às vezes eu sinto que as pessoas, por elas não estarem fazendo uma coisa que é pop, talvez elas sentem que elas estão num patamar assim, não faço... Mas eu não acho que é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar fazendo as coisas que movem a gente. Então, eu acho que a forma que influencia no meu escrever, assim, na música que eu faço, ou na arte que eu faço, é a forma de fazer, de ser uma coisa que expresse e que eu sinta que aquilo tem uma coisa minha, tem uma verdade. O que é que tu sente hoje em dia? O que é que tu tá pondo, assim, de uma maneira mais objetiva? O que eu tô pondo? Eu vejo que uma das coisas que eu tenho pensado bastante, assim, atualmente é na coisa da origem. Porque às vezes a gente se conectar com o que fez a gente adentrar daquele universo, assim, eu sinto que faz com que a gente queira permanecer fazendo. Porque existe um mercado, existe todo mundo, né? Não tem como eu dizer que eu faço arte só pra... Porque existe o trabalho, o emprego também. A
questão de, sou músico e ganho dinheiro com isso, ou sou artista e ganho dinheiro com isso. Então, existe isso, né? E às vezes nesse percurso, por exemplo, a pessoa trabalha como um arquiteto. Às vezes nesse percurso a pessoa, ela trabalha como arquiteto, mas está cansada de trabalhar como arquiteto. Eu estou cansado, não aguento mais, porque é um trabalho. Então, eu sinto que no percurso, a gente vai encontrando coisas que vai fazendo a gente ficar meio cansado também, né? Sim. Então, o que eu tenho procurado fazer faz um tempo é sempre procurar me reconectar com o porquê e relembrar o porquê que eu quis. Por que eu quis cantar? Por que eu quis tocar? Porque quando eu era criança, eu gostava de subir nas árvores, de olhar os passarinhos, eu gostava de tocar a flauta, tocar violão, e não tinha eu tenho que fazer isso, eu tenho que produzir tal coisa pro Instagram, sim, porque o público quer. Eu fazia porque... Que era divertido, era legal. Tocava, né? Sim, era uma coisa... E meus amigos, da época que eu cresci, também gostavam de cantar, tinha um que tocava um instrumento, outro que tocava outro instrumento. Então era uma coisa que a gente fazia porque a gente achava legal, estar junto, cantando. Sim, exato. Entendeu? Eu quero entender quando que você começou a ver que música não é só tocar, assim, simplesmente pegar uma flauta e querer tocar, que há uma responsabilidade por trás disso, que há uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Então, quando é que você viu, pegou aquilo e eu quero viver disso? E não sei se você tem essa ideia de que eu quero viver disso. Eu acho que eu ainda tô... nesse processo. Ainda tô nesse processo, sabe? Porque como eu tive dizendo, eu não tive não fui me preparando. Agora eu tenho que fazer isso, mudar o meu estilo, ter uma identidade visual, tenho que ter um tipo de postagem nas redes. Eu não fui me preparando para isso porque, na verdade, o que foi acontecendo é que eu fui tocando e fui chegando nos lugares, as pessoas vêm fazer aqui, aí eu via, aí eu fui. E quando eu fui vendo, foi chegando. Não é que eu seja, assim, um famoso, assim, mas fui chegando nas pessoas que me conhecem, né? Que conhecem meu trabalho e tal. Mas interessante que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a tocar na noite. Que massa. E aí eu tocava vários estilos, assim, eu tocava, assim, do pop americano, alguma coisa da música popular, tocava reggae, tocava forró, sertanejo, e fui pra tudo que é canto. Escrevi música, assim, fui compositor pra artista de música de forró, de sertanejo, de pop. Escrevi para algumas pessoas assim não conhecidas, mas pessoas do meio. Então eu passei por muitos cantos, assim, tive uma banda assim com uns amigos de reggae, a gente tocava um surf music, eu fui para muitos lados, entendeu? E assim, desde esse tempo eu ganhava um trocadinho assim, tocando nos cantos e assim, eu fui vendo que dava para ganhar dinheiro, mas assim, eu não pensava, cara, dá para viver disso. Mas assim, eu sinto que essa visão que eu tenho talvez seja pelo fato de eu ter passeado por muitos cantos, assim, de ter tocado vários estilos, ter tocado em vários lugares, em barzinho, em teatro. E depois, mais na frente, eu me encontrei com a coisa da música popular e decidi, assim, me encontrei com essa veia da composição, dessa forma que eu faço hoje. Mas com o tempo é volúvel. Eu não tô... Quando eu tinha 18 anos, eu me encontrei assim, foi até uma coisa meio... Parece que faz tempo, né, quando eu falo quando eu tinha 18 anos. Quando eu me encontrei com isso, eu fazia... Eu fui até por um lado, assim, muito xiita, assim, não sei se... Vocês sabem, assim? Sim. Eu fiquei muito... Radical, né? Radical e, sei lá, comecei a fazer umas coisas... Criar música diferente, escutei muito Hermeto Pascoal, escutei jazz, escutei música instrumental e fui por um lado, assim. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo que o que eu acho que chega mais nas pessoas é a simplicidade. E ainda tô nessa volta, esse retorno para a simplicidade, né? Eu não acho que é fácil. Mas eu até fui para outro lado, assim, continuei falando, mas é por aí. Eu sinto que eu fui percebendo essa coisa já na adolescência por ter circulado em muitos cantos e ter tocado vários estilos e vi que... E conhecer pessoas do meio também me fez ver que, existe uma carreira... Mas eu ainda ficava assim meio que, não, eu acho que eu vou estudar outra coisa pra, sei lá, vou fazer arquitetura, vou fazer alguma outra coisa. E depois eu fui vendo que dá pra viver. Dá pra pessoa viver de música. De música autoral eu acho um pouco mais difícil, mas de música dá pra viver. A gente falou, eu ia falar justamente disso. Falamos de música autoral e eu queria saber se você tem alguma música autoral. Sim, tenho. Eu escrevo música desde os 10 anos, na verdade. Os 10.
Desde que eu peguei o violão, meu irmão me ensinou 3 acordes. E eu escrevia, sei lá, 30 músicas só mudando a ordem dos acordes. Caraca. E aí eu era muito assim, né? E aí, com o tempo, eu sempre fui escrevendo. Eu tenho um tanto de música, eu não vou dizer que todas são boas, devo ter umas 5 que eu gosto, assim. Mas, assim, eu sinto que a minha coisa, assim, que eu mais gosto na música é criar. Escrever, de fazer melodias, fazer parcerias. É por aí, assim. Sim. Então, sim, o que eu mais gosto de fazer é esse trabalho autoral mesmo. A gente pode ouvir alguma dessas músicas? Justamente, eu queria saber se, tipo, tem alguma dessas músicas autorais que você teve se gosta mais, que você gostou mais de fazer, assim, um processo prazeroso. Sim, tem algumas. Eu posso falar de um, assim, vocês querem que eu toque também? Uhum. Claro. Então, assim, tem essa música que chama-se A Chegar. Que eu participei de um festival com ela e fui finalista no festival, que é um festival nacional. E essa música, ela foi como se fosse um marco, né? Foi nesse período que eu me encontrei com a música popular. E ela veio, assim, pra mim de uma forma que... Até numa musicalidade que eu acho que na época nem tinha tanto. Eu acho que foi uma coisa, assim, que veio... Sim. Eu toquei e quando eu vi, assim, mudou a minha forma de pensar música. Mas antes de você começar a tocar, só uma dúvida que me surgiu. Essas músicas, elas têm letras ou elas são somente o violão? Não, tem flauta, letras, tem letras. Ah, que bacana. Então, vamos escutar aí um pouquinho. Deixa eu ver se dá para o microfone pegar. Ele é cabeado? Não, ele é... Acústico. Vamos ver se... A luz do sol pela fresta brilhou, te chama pra vir se achegar. Não é só uma reta na avenida, mas também não é distância que não dê pra chegar. O dia nasceu, junto que é teu, traz as malas, vem se achegar. Vem sentir maré, vento no rosto, molhar nas águas o corpo, venha comigo dançar. Mas não fique só de passagem, pois mesmo em tanta viagem, um dia deve se encontrar. Vida se encontra na outra, palavras na boca, segredos nenhum. Coração bate e pulsa e ele não muda, bate como vem sentir maré, vento no rosto, molhar nas águas o corpo, venha comigo dançar. Mas não fique só de passagem, pois mesmo em tanta viagem, um dia deve se encontrar. Vida se encontra na outra, palavras na boca, segredos nenhum. Coração bate e pulsa e ele não muda, bate. Luciano, eu queria muito te perguntar uma coisa que acabou vindo aqui na minha cabeça, que a gente ouviu durante essas etapas de descoberta do que cantar, do que você gosta, uma coisa muito forte na MPB. E atualmente a gente tem um movimento muito forte dessa nova MPB, de pessoas que cantam um pouco desse conceito de sair um pouco da mídia, sair um pouco desse foco. E eu quero entender como é essa relação pra você, se você gosta um pouco desse cenário que existe hoje em dia, se consome desse cenário. Tem alguns, assim, que eu acho que tem muita qualidade. Uhum. Eu escuto alguns, assim, eu não sou um grande conhecedor do cenário, assim. Eu sou até meio off, sabe? Uhum. Mas não é porque eu acho que, sei lá, que não são bons. É só porque eu acho que é a minha forma de ser, assim, que eu sou meio viajado, eu não fico
Mas assim, que tá me vendo aqui é aquele, não sei se vocês sabem, aquele cantor o Terno. Eu ia falar o Terno Rei, né, eu acho. Qual o nome dele? É o... Tom? Não, é... Eu não tô lembrado agora do nome dele. É porque hoje a gente tem muitas bandas, tem Jovem Dionísio, tem o Terno, tem muitas bandas que tem essa pegada. Eu sei desse cantor do Terno, que tem um bigode, assim, um cabelo grande, que amarra, Sim. assim, eu não tô lembrando o nome dele agora, mas eu acho, assim, ele muito... Tem LG Lopes, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas Não. ele é um cantor, assim, mais atual, assim, que eu acho muito bom. Deixa eu ver se eu lembro de outros aqui. Enfim, eu não tô lembrando de muitos, não, assim, dos que mas eu conheço Sim. alguns, assim, eu acho que existe muita gente boa hoje em dia fazendo música. Sim. Tem os Gilsons, né, Sim. que eles, assim, fazem uma música legal também. Não é uma coisa que eu super escuto todo dia, mas eu acho que tem uma musicalidade legal, assim. E até os cantores, assim, mais da MPB, tipo Gilberto Gil, Caetano Veloso, que até hoje eles continuam produzindo e com essa galera, né? Então eles não saem do cenário, eles estão o tempo todo se renovando, né? Eu queria só entender um pouco de qual a importância. A gente tá falando de um MPB que muito tempo a gente passou por um processo muito americanizado de só ouvir o pop americano, de, enfim, passar por isso. E hoje em dia a gente tá tendo um avanço, a gente tá voltando às origens. E voltando a escutar a música da raiz brasileira, a música que fala da dor do brasileiro, de todas as classes. E qual a importância de ressaltar isso, enfim. Inclusive, assim, eu falei só da MPB, mas tem os assim, de outros estilos, Sim. né? Tem a galera do rap, assim, que eu já escutei demais. bastante. A galera fala muito de Djonga, né? Sim. Tem Entre Bacaxu outros, do né? Blues. Bacaxu do Blues. Inclusive, eu fui no show dele aqui em Fortaleza, Que na época que ele não era nem massa. conhecido. Foi, assim, uma doideira. Agora, o que eu sinto é que é muito importante esse retorno das raízes da nossa cultura. Mesmo que seja repaginado com instrumentos que não são especificamente os que eram usados na tradição, eu sinto que, assim, existe essa coisa da cultura de massa que chega e que domina a nossa cultura Sim. e se alimenta dela. E aí, por muito tempo, eu sinto que teve uma falta mesmo, uma falta dessa cultura, das pessoas conhecerem nossa cultura, conhecerem os personagens da nossa cultura, conhecerem os artistas da nossa cultura. E eu sinto que, de uns tempos pra cá, tem tido uma retomada nisso. E o que eu acho importante disso, até Ariano Suassuna falava disso, ele dizia assim, que um lugar que perde sua cultura, perde também sua liberdade. Perde sua identidade. Sim. Demais. Ele não falava com essas palavras, mas, assim, especificamente assim, eu não sei citar direitinho, mas ele falava, assim, nesse sentido. Então, eu sinto que essa retomada da cultura é para que as pessoas, a gente tenha, assim, tendo nossa cultura, a gente não esteja sendo escravo de outra cultura. A gente saiba qual é a nossa origem, qual é a nossa raiz. Então, eu vejo que há importância nisso, nessa questão, assim, histórica mesmo. E eu vejo que tá relembrando da nossa cultura tá relembrando da nossa história. E eu acho que o povo brasileiro não pode deixar de lembrar da nossa história. Por exemplo, vendo no Fortaleza, por exemplo, né? Eu levando para outro lado para puxar de novo, né? No cinema, né? No curso de cinema, eu fiz um curta falando do farol do Mucuripe. Sim. E é uma das construções mais antigas que existe na cidade, que foi construída por escravos, que, assim, é uma das mais antigas da cidade. Tem lá resquícios de um muro que existia quando Fortaleza não era nem cidade de Fortaleza. Tem uma escada lá que foi dada de presente do casamento da princesa Isabel com o Conde Deu da França. Sério? E tá lá a escada toda enferrujada, encostada na parede, o farol todo deteriorado. Então, assim, manter as coisas antigas tem essa coisa também do relembrar da história, porque ali é uma janela do nosso passado. Então eu vejo isso na nossa música, na cultura, na produção artística. Tudo isso são janelas, são recortes da história. Sim. Então é por aí que eu vejo a importância dessas pessoas que estão retornando com a nossa cultura, com os ritmos, assim, com os ritmos africanos, de matriz africana. Então eu falo dos Gilsons, né, que eles têm essa coisa assim de aquela... Várias queixas de você, você fez isso comigo... Procurando os acordes aqui. Mas tem uma coisa meio de um afoxé, assim, que são raízes africanas, né?
Então, assim, é importante ter isso. Sim. Sim, e falando mais dessa coisa do passado no meio musical, quais eram as suas influências lá no passado? O que você mais escutava quando era criança? Porque você falou da Sim. sua mãe, mas eu quero saber, assim, quais os cantores que você mais escutava na época que te influenciaram também, assim, a cantar o estilo que você canta hoje em dia, os estilos que você canta Escutava, hoje assim, algumas músicas, assim, de cantores infantis, né? Sério? Tem o... Quando eu era criança, né? Tem até uma música Meninos, que eu escutava bastante, que ela é do Xangai. Não sei se você já ouviu falar dele. O Xangai, ele é um cantor baiano, assim, do movimento que teve, junto com Elomar, Vital Farias. E aí, a gente escutava bastante. Essa música não é dele, essa música é do... Qual é o nome dele? Eu não tô me lembrando muito dos nomes não hoje, mas enfim. Vou cantar só rapidinho aqui um pouquinho da música, como é que é. Eu escutava quando criança, né? Vou pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mas à noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu. O céu da boca da onça é escuro, não cometa, não cometa, não cometa tudo. Pimenta malagueta não é pimentão. Vou pro campo acampar no mato tem gato, tem gato, carrapato, canto de cachoeira. Dentro do rio, pedrinhas redondas, quem não sabe nadar não saia nessa onda, que a cachoeira é funda e afunda. Não sou tanajura, mas eu crio asas, com os vagalumes eu quero voar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Eu queria muito fazer um paralelo que a gente sempre ouve essa referência e essa volta dos artistas de 1970, 80, 60, enfim, Até pra 2000. 2022, né? Tipo, artistas de uma década, de séculos atrás. Isso no cenário atual, e a gente sempre vê isso como um resgate. E eu quero entender por que se passaram tanto tempo, por que passou tanto tempo e agora a gente tá voltando pra algo que era discutido, que era falado, que era a arte daquela época. O que eu sinto é que, como eu estava falando, existia um momento que assim, houve realmente aquela coisa que fala da antropofagia, né? Que tem até os movimentos antropofágicos Sim, que a gente sim. estuda na literatura, de se alimentar, uma cultura Do que corpo, chega, né? se sobrepõe à nossa cultura, e quando a gente vê, a cultura tá totalmente tomada, né? Mas eu sinto que por conta dos movimentos que tiveram acontecendo no país, de questões políticas, eu sinto que o povo começou... Parcela do povo começou a ter essa necessidade desse resgate. Eu vejo que é muito por aí. De resgatar essas figuras que tinham. Como se fosse até uma coisa assim de um... Vamos dizer, essa palavra que eu não estou lembrando de outra, assim, como se fosse um orgulho. Vamos dizer assim, a brasilidade. A Sim, coisa da brasilidade. Do patriotismo. Mas não um patriotismo cego, aquela Sim. coisa assim de... Mas assim, eu digo um patriotismo de ter essa felicidade, essa raiz de ser brasileiro. Voltar. E eu sinto que esses artistas que hoje muita gente volta, eles estão voltando a estar nos festivais. Quando a gente fala assim de Gal Costa, Gilberto Gil, que tá assim sempre na mídia, Caetano, Chico Buarque tá Chico muito em Buarque, Chico César, outros E até mesmo os que já morreram, como a gente tem o caso do Cazuza. Tipo, Cazuza. o João, ele tá fazendo uma Exatamente. turnê agora, ele tá fazendo a João, turnê né? Verdade. de Pirata, agora inclusive dia 2 de abril eu vou. Eu também Mas vou. enfim, Escutei muito. e a mãe do Cazuza tava em um dos shows da turnê e, tipo, ele tem uma importância muito grande pra ele por conta de influência, de resgatar, sabe? Eu até não falei porque assim, não é muito do... É mais rock nacional, né? E eu não tenho esse background Sim. tanto, mas eu conheço e eu acho massa também. Então, eu acho que é por aí, assim. Você vê que os festivais atualmente tem cantores atuais, mas tem cantores... até lembrei de outro que a gente tá falando dessa coisa do pop. Pop não, a galera da Nova MPB. Sim. Eu lembrei do Zé Ibarra agora. Não sei se vocês conhecem. Não. Tem Dora Molerenbaum, que ela é filha do Jacques Molerenbaum, que ele é ele toca contrabaixo, toca cello também. Tem
Eles têm até um grupo, que é Bala Desejo o nome, que eles lançaram um álbum, assim, de música popular, a galera da Nova MPB, e assim, coisa linda, lindíssima mesmo, arranjos lindíssimos. Inclusive o Zé Ibarra participou de uma live com o Milton Nascimento, assim. Então, existe uma aproximação dessa galera, dessa outra geração, de uma galera, assim, muito talentosa que chega junto dessa galera, né? E aí, retornando, você vê esse retorno desses grandes artistas de outro período para os festivais atuais que estão acontecendo. Eles estão voltando a estar na mídia. Porque é isso, né? Eu sinto que é por causa disso. Esse retorno da brasilidade, esse querer de ser brasileiro, de ter o nosso país de volta, assim, né? De ter... Sim. Por conta dos movimentos políticos e tudo mais que tem acontecido no país, né? Eu acho que é muito por aí. E tá vindo com força e com uma perfeição técnica muito boa, né? Com certeza. Com certeza. E você tocou a primeira música aqui pra gente e eu fiquei, meu Deus, que música linda. Eu só quero entender, essa música é sua música, Sim, no caso, e eu quero entender onde é que ela tá na internet. Ela tá nas mídias sociais? Como é o nome dela que eu também não perguntei? Achegar, tipo de se achegue, né? Sim. Essa palavra meio nordestina, assim, né? E ela tá disponível onde? Assim, não está no Spotify ainda, mas no meu Instagram tem, no YouTube tem. Todas as suas músicas autorais estão nessas plataformas? Então, assim, a grande maioria no Instagram e no YouTube. Sim. Eu tenho participações em álbuns que tem no Spotify, mas assim, o meu trabalho ainda não está no Spotify, infelizmente. Mas espero que esteja em breve, Logo mais, porque né? eu acho que a gente tem um cenário atual dessa nova MPB que eu acho que muitas coisas cativam muito forte. Tem bandas que são incríveis. E é nessa pegada que você tá fazendo a sua arte. É numa pegada de... Não sei, eu acho que a voz, a forma, o Exato. estilo. É tipo, hoje em dia é muito gostoso voltar a essas origens e ouvir isso tudo. Então eu espero que em breve a gente possa ouvir no Spotify, em todas essas plataformas. Mas eu queria entender um pouco... Oi? Pode Desculpa, falar. não é porque eu achei a letra muito bonita, eu queria saber se tem alguma história por trás dessa música. Tem, assim, na época, eu vou dizer que era assim, eu tava namorando uma menina, aí ela morava em outro estado. Aí ela morava em outro estado, aí falava assim, não é só uma reta na avenida, mas também não é distância que não dê pra chegar. Morava em outro estado não, morava dentro do estado, mas quase saindo do estado, né? Sim. 500 quilômetros de distância. Meu Deus. E aí, ia por aí a ideia. Mas eu sinto que hoje não tem mais esse significado, né? Assim, pra mim, porque eu posso dizer que significa... Porque assim, eu cantei ela em muitas apresentações, participei de festival com ela, fui finalista de festival, teve uma, assim, com essa música. E com o tempo foi mudando o significado pra mim também, né? De como qual é o sentimento que eu tava pondo pra ela, né? E o que eu posso dizer que naquele momento também significava era como se fosse um momento de eu mesmo estar como se fosse me libertando. Eu mesmo estar voando. Sim. Chegando, assim, de conseguir sair de um ponto que eu tava, ir para outro ponto e realmente ter essa transição, né? Como se fosse um caminhar que eu tive. Que legal. Até aquele momento, eu tinha me preparado, assim, eu tinha aprendido, tinha tocado em muitos cantos, até eu chegar no momento que eu peguei tudo aquilo que eu aprendi e eu troquei, assim, teve uma virada de chave e eu utilizei tudo aquilo para que eu pudesse fazer a minha expressão da minha forma. Então, pra mim, essa música significa isso. Eu começar a me encontrar quanto artista, mesmo. E as fontes de inspirações para suas músicas são o que acontece na sua vida? Muitas, assim, vou dizer as que eu tô lembrando, todas. A não ser que aquelas que têm letras de outras pessoas, que as pessoas botam alguma coisa delas e tal. Sim. Mas, sim, às vezes um sentimento e às vezes uma visão de mundo, ou às vezes uma mensagem que eu tô querendo, assim, trazer, assim, que eu tô sentindo naquele momento, mas sim. E essas, enfim, acho que parcerias que você tanto tá falando aí, com quem são, de onde vieram, e qual foi a importância delas? Certo. Eu tenho, assim, algumas parcerias, a que eu posso dizer mais atuais, assim. Tem um artista mineiro chamado Felipe Bedetti, que ele tem até, assim, minha mesma idade, mas ele, assim, é bem um artista muito bom, assim, violonista, cantor. E aí a gente tem duas parcerias. Uma é Luzeiro e outra é Rio Mar Sertão, que ela tem a letra do Paulinho Pedra Azul, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um cantor mineiro, assim, que teve grande importância no movimento mineiro. A galera, assim, as pessoas do meio da MPB conhecem bastante ele. E também era um artista que eu escutava as músicas quando eu era criança, então minha mãe botava a gente pra escutar, então foi muito interessante eu ter uma música com a letra dele. Aí tem também com um cantor daqui, o Marcos Lessa. Sim, ele veio aqui um dia desses. Pronto, aí a gente tem uma música junto também. Tem uma música junto
com alguns outros artistas, mas os que eu acho que são os mais atuais, assim, dessas parcerias foram esses dois. Que aí, essas duas músicas, Luzeiro e Rio Mais Sertão, estão no álbum novo desse artista, Felipe Bedetti, que tem participação de grandes artistas, em Toninho Horta na primeira, não sei se vocês conhecem também. Toninho Horta, que foi o guitarrista, baixista e tocou outros instrumentos e arranjador também dos álbuns Clube da Esquina. Então ele tava junto lá naquele movimento, né? Então é isso. São essas que eu tô... E no início da nossa conversa a gente falou um pouco sobre você subir aos palcos aos 14 anos. Mas eu quero entender em questão desses palcos. Eu quero entender sobre a questão dos festivais que você participou. Certo. Eu quero quais foram os festivais, se você foi finalista, se você chegou a ganhar um. Certo. Assim, o que a música que ganhou, que foi Luzeiro, que foi realmente campeã, quem foi o intérprete não foi eu, foi o Felipe, né? Lá no Festival de Arcos, em Minas Gerais. Mas a música é nossa, a letra é minha. E assim, a gente foi trocando até a distância, né? No período de pandemia. Ele mandava um vídeo tocando e aí acrescentava mais e a gente foi, assim, fazendo a música, né? E aí essa música, ela foi campeã no Festival de Arcos. Ganhou melhor melodia, melhor composição. Mas assim, o que eu participei como intérprete foi o Festival Toca, que foi um festival nacional, que foi com essa música que eu toquei A Chegar. E eu fui até a final, né? Então se eu não me engano, foram 7 que chegaram à final. E realmente os ganhadores, que seriam as pessoas que ganhariam um prêmio maior em dinheiro, elas seriam pelo voto popular. E assim, tinha muitos artistas expressivos que estavam participando, inclusive. Então, assim, campeão mesmo eu não fui, mas eu cheguei até os finalistas, que eram pelo voto dos jurados, né? Que eram 7, que foram 7 dentro de, se não me engano, 5.000 pessoas. Então, e foi um festival de música popular e tinham artistas assim, Zélia Duncan, tava Selmar, e tinha outras pessoas também do meio, assim, Francis Haime, Olivia Haime, cantores da música popular já, assim, muito antigos, que tem uma estrada aí. E assim, eu senti que tá lá foi até uma vitória, assim, eu fiquei sentindo, pô, tô aqui junto com essa galera, assim, boa. E foi muito feliz pra mim. E aí eu participei agora no Festival de Música de Fortaleza, que eu também fui pra final, não fui campeão, mas fui até a final, com uma música que não é minha, mas assim, a letra, mas eu também dei uma mexida nela, a gente compôs junto, com o Isaac Cândido. E aí teve outro festival também, o festival Up, que é um festival da internet, do Instagram, que estava rolando, que aí eu também participei. E aí no final eles pegaram as melhores participações e fizeram como se fosse um vídeo à distância, com arranjo, grande arranjo, tocando aquela música Brasil, meu Brasil brasileiro. Sim. E eu participei também nele, tinham vários artistas também da música popular. Então, assim, algumas coisas aconteceram, principalmente nesse período, assim, de pandemia, que foi um momento bom, assim, pro sentido de carreira, né, pra mim. E a gente pode ouvir alguma dessas músicas aí que marcaram a tua história aí na música? De festival? Pode ser. Deixa eu ver se eu lembro de alguma delas aqui. Então, assim, os 2 festivais que eu falei, eu participei com essa mesma música. Sim. Mas eu escrevi... A do Isaac Cândido? A do Isaac foi outra música. Agora tá. eu tenho que ver se eu lembro dela aqui. Posso lembrar uma parte, não sei se vou lembrar tudo, tá? Tudo bem, vai. Eu, imerso nessa solidão, pensava cá com meus botões, porque o amor, porque amei, porque na vida brinquei com corações. Eu, imerso na minha razão, desnudei a chama das paixões, porque brinquei, porque teci tantas emoções. Eu, imerso nessa solidão. Eu não tô lembrando o resto, mas assim, é porque faz um tempo que eu não canto ela, assim. Eu cantei pro festival, mas não tô lembrando dela. Mas teve uma que eu me inscrevi nesse festival Up, que também foi, que eu posso cantar aqui. Só lembrar o tom.
Calma, rapidinho. Tudo certo. Se o coração não fecha as portas, está aberto a receber. Quero saber entender o coração. E se ele sente saudades que aperta no fundo do peito, tem que se encontrar um jeito de dar essa saudade um fim. Pois se o coração espera e ele persevera no seu bem-querer, existe um certo momento que o momento certo há de acontecer. E se por mais uma vez o coração dispara ao poder perceber que ele pode estar completo, fazendo por onde poder receber. Se o coração não fecha as portas, está aberto a receber. Quero saber entender o coração. E se ele sente saudades que aperta no fundo do peito, tem que se encontrar um jeito de dar essa saudade no fundo. Mais ou menos isso, não sei se eu Que lembrei legal. direitinho. Luciano, a gente falou bastante sobre música, mas atualmente você está fazendo faculdade de cinema, né? E eu quero entender um pouco dessa transição, como é que o Luciano foi da música para o cinema. E pra completar a tua pergunta, é porque a música sempre acha um jeito de te achar. Tipo assim, você foi pro cinema e a música se encaixou de alguma forma. Eu quero saber mais De também fato. sobre isso. Teve até uma postagem que eu fiz no Instagram esses tempos, assim, acho que foi a derradeira que eu fiz agora, que falava especificamente disso, assim, de uma coisa de... Eu senti que a música vai me... Eu vou pra um canto e ela me segue, me acompanha. E eu sinto que não tem jeito, assim, né? Vai estar presente na minha vida Sim. toda. Não é nem que eu... Eu sinto que às vezes quando a pessoa, ela meio que já, desde cedo, ela começa nessa coisa da arte, ela fica, às vezes, numa coisa de querer fugir, mas não dá pra fugir, né? Porque é isso Sim. que ela é, né? Mas assim, explicar desde o começo. Eu sempre gostei muito de assistir filme, assim. Sempre foi uma prática, assim. Meu pai, na época que tinha as locadoras, né? Hoje em dia já não tem mais, é stream, né? Se existe, é uma ou outra, né? É bem raro. E, assim, ele alugava, sei lá, 3 filmes toda semana. E aí a gente assistia todo mundo junto e tinha essa coisa, assim. Eu assistia muita TV, sempre... Eu sempre brinquei muito na rua, mas também, ao mesmo tempo, assistia muita TV, assim. E aí eu sempre tive esse gosto pelos filmes e tal. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, no meu primeiro ano, eu fiquei pensando, cara, eu quero fazer cinema, eu tava decidido. E foi isso até o terceiro ano. Quando eu cheguei no terceiro ano, aí eu tive uma coisa assim, não, vou fazer música. Foi assim, um dia antes do Enem eu decidi que eu ia fazer música. Aí eu fiz o Enem, aí eu nem tentei, assim, entrar pra UFC, porque eu decidi entrar pra UES. Aí depois eu fiz a prova da UES, na metade do outro ano. Aí passei, entrei pra composição. Mas, assim, eu sinto que ficou, assim, uma coisa, sabe? Dentro de mim, assim, de querer fazer, assim. Eu sempre gostei de fazer audiovisual. Sempre brinquei, desde a escola a gente fazia trabalhos e tentava fazer a produção o melhor possível, assim. Roteirizava, fazia uma coisa e tal. E aí, em 2020, no final de 2020, eu fui contemplado com um projeto na Lei Aldir Blanc, que foi um projeto meu chamado Caminhos do Mar, que eu peguei 2 músicas das músicas de roda, né? 3, na verdade, né? Eu fiz como se fosse um pupurri daquela... Como pode um peixe vivo viver Sim, fora de água sim. fria? E quem te ensinou a nadar foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Eu juntei essas 2 músicas no arranjo. E também cantei outra música do João Bar, que ele é um cantor da música popular nordestino, que é... Eu posso até tocar rapidinho aqui, só pra Claro. Pode? vocês ouvirem um pouquinho dela. Ela é curtinha, Menino, vem brincar no mar. Ô mar, vem lavar pé de menino. Menino, vem brincar no mar. Ô mar, vem lavar pé de menino. Eu vi as ondas brincando de pega-pega, lavar as angas no riacho
peixe cristalino. Eu vi menino, vem brincar no mar. Ô mar, vem lavar pé de menino. Menino, vem brincar no mar. Ô mar, vem lavar pé de menino. É essa música, João Bar, né? E aí eu gravei essa e essas outras duas que eu cantei no arranjo, e era como se fosse um curta, né? Contava a história de 3 crianças que foram, assim, passar um dia na praia, e que lá elas encontraram um mapa que levava elas até um tesouro, e tinha todo um caminhar. Sim. E falando dessa coisa de infância, eu tenho uma conexão muito grande com a coisa da infância, assim, porque eu acho que a criança, ela tem uma criatividade que eu acho que o artista não pode perder, porque se perder, não acaba, assim, né? Não tem mais, vira só um trabalho. E aí, um emprego, né? E aí, quando eu fiz esse projeto, assim, foi uma correria muito grande, por causa do tempo que tinha, e eu fui meio que sozinho, assim, fazer. Teve um produtor que me auxiliou, eu fiz o roteiro, foi toda uma coisa, sabe? E quando eu fiz esse projeto, mesmo tendo sido uma correria, assim, tremenda para conseguir fazer, eu me senti muito bem, assim. Sim. Eu senti renovado, porque eu sinto que no curso de música, eu fazia composição, eu sentia que mais me freava, mais me, assim, cortava as asas do que me dava, assim, aquela liberdade que eu sentia antes, assim, sabe? E quando eu fiz isso, eu senti, assim, eu me senti bem, eu senti que pô, que massa, assim, eu tô realmente me sentindo bem, porque eu sinto que eu tô utilizando da minha criatividade, do que eu sei fazer, pra fazer alguma coisa legal e que me expresse, entendeu? E é isso que eu senti. E aí depois disso eu pensei, realmente pra mim isso é um sinal. Sim, e eu compartilho desse gosto de cinema, isso desde pequeno. E é muito estranho falar isso, porque eu tenho 15 anos, vou fazer 16, então assim... Pô, é novo, né? Então, essa questão do audiovisual, do cinema, tá presente na minha vida desde sempre, tá presente na sua também, eu compartilho disso. Então, houve aí uma identificação. Então, quando a gente sentou aqui e eu li um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, aí um dos detalhes que mais me deixou curioso é essa questão do cinema mesmo, porque, bom, como eu disse aqui, eu já gosto. E é uma carreira que eu pretendo seguir, é uma faculdade que eu pretendo fazer quando eu terminar o ensino médio, quando eu já tiver a maioridade, enfim. Por enquanto eu tô aqui na rádio, é bem legal. Não que eu pretendo desistir da rádio, mas eu quero ter essa experiência que você tá tendo. Então, uma das perguntas que eu te fiz é essa questão de pôr em prática e também de aprender a teoria. Então, quero saber de você como tá sendo aprender um pouco dessa teoria, mas também ter essa questão da prática. Certo. Antes de eu responder isso, quando tu falou assim de estar aqui na rádio, né? Sim. Cara, eu acho que o ambiente aqui é um ambiente muito bom. Sim. Assim, falar assim um pouco... Eu tô lembrando da tua pergunta, só pra... Tá. Que eu sinto assim que o que mais faz a pessoa, pra mim, se desenvolver, quanto visão, quanto ser desenrolado, por exemplo, nas coisas, é o ambiente que ela tá. E eu sinto que, assim, que essa musicalidade, que eu tenho um pouco dessa musicalidade, eu sinto que só tenho por causa do ambiente que eu tava. Das pessoas que eu cresci, das pessoas que eu encontrei. Então, eu sinto que, assim, estar aqui, na casa de Vovó Dedé, assim, que tem todas essas possibilidades, assim, é um ambiente, assim, que eu acho que se eu, quando eu era um pouco mais novo, não que eu seja velho, né? Mas quando eu era adolescente, né? Se eu tivesse vivido, eu teria, assim, curtido bastante. Então, eu acho massa, assim. Sim, tu falou agora que tem 15. Eu pensava até que tu era mais velho, mas tu falou que tem 15. Todo mundo aqui tem 16 e ele 15. Quase lá. Quase todos 16. Pois vocês são... 17. Eu vou fazer 17 anos que vem. Vocês são, assim, um pouco mais novos que eu e estão, assim, aqui já, assim... aprendendo a falar com o público, isso é só pra, irado. Antes de deixar tu responder, é porque tu falou uma coisa bem legal. Isso tá me ajudando realmente na questão da comunicação. Porque comunicação, cinema, audiovisual, sempre tá andando junto ali. Tá. Música também. Exatamente, tá música. Junto. As artes, enfim, andam juntas. Sempre, você disse mesmo, não dá pra fugir. A música, o cinema, tá tudo junto. Mas é uma questão que tá me ajudando bastante, porque eu vou ter que lidar com isso lá na frente, essa questão da comunicação e tudo mais. Eu estou tendo de lidar até mesmo agora, não somente lá na frente, mas enfim, tá me ajudando bastante. Aprender a falar em público, isso é Exatamente, importante. uma coisa aprender a lidar com pessoas. Sim. Aprender a trabalhar com pessoas. Era isso que eu ia falar, quando a gente vai falar do estudo da música, quando falou da composição, isso é uma coisa muito pessoal. Exato. Mas já no cinema, é impossível fazer cinema com uma pessoa. A não ser que a pessoa vai fazer assim um filme...
tipo assim, que a gente chama assim, vai fazer um documentário só ela, um filme ensaístico, uma coisa que ela pode fazer só. Mas até isso é um pouco difícil ela fazer só, sem ter alguma... Mas enfim, eu acho que é importante, muito importante isso, porque exatamente isso, no audiovisual, nessa coisa do fazer, normalmente nas produções você tem que trabalhar com pessoas. Por exemplo, se você vai fazer um filme, tem várias frentes de trabalho no filme, né? Acho que tu deve saber que existe o diretor, existe o roteirista, às vezes é o mesmo, né? Aí existe o produtor, existe o diretor de arte, existe diretor de fotografia, existe o assistente de direção. Então tem muitas frentes no cinema. Então, por exemplo, para você expressar uma ideia de quem criou, por exemplo, do diretor, que é o que realmente, vamos dizer, é a maior figura no set. Para conseguir expressar o que o diretor pensa, todas as pessoas às frentes têm que estar pensando, tem que estar com o pensamento junto, né? A mesma ideia. Porque senão sai um híbrido, assim, né? Um faz uma coisa, outro faz outra e acaba saindo num... E aí... Por isso que eu acho importante essa coisa, assim, de saber se comunicar, saber trabalhar com pessoas. Nessa ideia de saber se comunicar, é saber falar o que tá pensando sem... Entendeu? Aí, levando para esse lado do cinema, né? O que eu sinto é que a composição assim, o ato de compor é um ato solitário, assim, né? A não ser que você compõe junto com as pessoas, né? Sim. Agora, assim, o cinema é junto com as pessoas, tem que estar junto com as pessoas. E aí, o que eu percebo é que, assim, normalmente a universidade é um ambiente que ele, principalmente nas licenciaturas, que ele dá muito esse background da pesquisa, desse sentido técnico, nem sempre vai te dar o maior respaldo técnico. Então é importante que a pessoa não se prenda só ao que ela tá lá, né? Aqui tem curso, tem tudo, tem possibilidade, então continua, né? Mas assim, o que eu sinto que o que muda de assim, você tá na universidade é, primeiro, você adquirir o repertório de cinema. Porque por esse repertório você vai conhecendo. É como se fosse na música também. Ou em qualquer arte. Quanto mais repertório você tem, mais vocabulário você tem. O idioma também, né? Sim. Quando aprende. E estando nesse meio, onde as pessoas estão sempre produzindo, estão sempre procurando, você também se sente puxado. Como se fosse um magnetismo a querer estar fazendo também. Então, assim, no curso que eu estou fazendo, tem muitas oportunidades, assim, de produções. As pessoas se juntam para fazer filmes. E o estudo teórico, ele te dá como se fosse assim, ele abre o campo da mente. Às vezes você, por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu via cinema de uma forma. Eu via cinema de uma forma. Depois que eu entrei, eu comecei a ver de outra instância, entendeu? E a relação que você foi adquirindo com a Casa de Valor, isso é uma coisa nova? Você falou ainda de entender os cursos que são ofertados aqui, mas já tinha conhecido o espaço, já conhecia um pouco do ambiente ou não? Certo. Depois eu posso te falar mais, se tu quiser também. Claro, assim, uma coisa mais pontuais, né? Se tu tá querendo fazer, né? Pra não tomar tanto tempo, mas... Assim, Casa de Vovó Dedé, eu vim fazer um projeto aqui. Na verdade, assim, o primeiro projeto que eu vim fazer aqui foi gravar 2 músicas minhas para ter um material para edital. Foi isso, assim, que eu vim fazer. Quem tinha vindo aqui é um amigo, é o Marcos, né? O Marcos Lessa, ele tinha vindo gravar umas coisas aqui. E aí o irmão dele, que é um... Assim, Só um pouco mais pra cá? tá bom. Ficar enquadrado isso. Um grande amigo meu, que é o Rafael, que é o irmão dele, que trabalha com ele, trabalha com o Marcos, e ele faz a produção, assim, é ele que escreve os editais pra mim também, assim, ele é uma pessoa, assim, muito ligada à cultura, assim, super inteligente, super... uma das pessoas que mudou, assim, também minha forma de ver música, muito musical. E assim, ele falou pra mim, olha, lá é um local que tem umas oportunidades, fala com o Marcos pra tu fazer contato com o Wagner, né, que ele falou, fazer contato com o Wagner, pra ver se tem como tu ir lá e tal. E aí tá bom, aí eu falei, e o Wagner falou, cara, vem cá. Aí eu até tinha perguntado de custo, como é que é o custo e tal, que vem uma maneira de custear essa gravação. Ele falou, não, cara, pode vir.
precisa pagar não, só chega aí e tal e grava. Isso E- quando? Isso foi acho que foi no ano de 2020. Sim. Eu acho que foi por aí. Se não foi no começo do ano passado, de 2021. E aí ele falou e eu fiquei até assim meio assustado, assim, como assim, um lugar que vão gravar com qualidade top, assim, sem precisar pagar, e como é que é isso aí, né? Aí eu fiquei até, né? Mas tudo bem, chamaram. E aí eu vim aqui com o José, que é um amigo meu violonista, que é muito, muito bom, assim, que toca comigo, sempre tá tocando junto comigo. E aí a gente veio e gravou essas duas músicas minhas, uma delas foi essa A Chegar, que a gente gravou, e outra foi a minha parceria com o Marcos. E aí, depois disso, o Wagner, ele viu, ele gostou bastante, e ele chamou, cara, vamos fazer projeto aqui, chega junto, e ficou nessa, né, e a gente ficou tentando marcar. Eu consegui gravar agora, né, esses dias, né? Foi esses dias, Foi então? esses dias que eu gravei, assim, uma apresentação autoral, né? Só com minhas músicas. Que legal. Mas, assim, eu cheguei a gravar algumas coisas aqui. Eu gravei as músicas de um EP que eu tive fazendo, que eu fiz, assim, até uma direção musical, que foi com Miguel Gangini. Ele é um cara que veio lá do Peru, foi estudar em São Paulo e veio pra cá, pra Fortaleza, pra fazer esse trabalho. E a gente se encontrou e eu entrei dentro do projeto e a gente fez. E a gente veio gravar aqui. Bacana. Eu fiz uma gravação de um clipe de um grupo, junto com o Isaac Cândido, que é o Grupo Farol, com outras duas artistas daqui, a Letícia e a... Qual é o nome dela? Não sei. Hoje os nomes estão escapando. Eu tô meio esquecido. Eu sei quem é ela, mas eu não tô lembrando o nome dela agora. Mas enfim, eu sou meio assim às vezes, eu esqueço os nomes. Tudo bem, eu também. Deixa, sou eu vou assim. até procurando o nome dela pra não deixar de falar enquanto eu vou falando aqui. Certo, aí eu gravei isso e gravei o meu trabalho agora. Então, assim, eu fiz algumas gravações aqui, no caso de Vovó Dedé, e sempre foi um lugar... E eu sempre falo isso, quando me perguntam, assim, que eu acho que é um dos lugares aqui de Fortaleza. A Beatriz Bandeira, ela é uma cantora, assim... Ah, Beatriz. que ela incrível. ela participou daqui, né, do... Ela é professora no coral infantil. É verdade, ela dá aula aqui também. E a primeira vez que eu ouvi falar de Casa do Vovó Dedé foi de um projeto que ela fez aqui, que foi dos artistas mais novos, assim, que Sim, fizeram o um clipe. Revelarte. Revelarte, exatamente. Porque o Evelter, que tava, assim, levando isso aí, ele foi meu professor na UES. Que massa. E era coordenador do curso, né? E eu fiquei conhecendo o Revelarte lá. Eu já tinha ouvido falar da Casa de Vovó Dedé no tempo que eu estudava na UES. E aí... assim, eu sempre falo que é um dos lugares aqui da cidade, dos poucos, que ainda tá apoiando os artistas independentes. Sim. E não tá querendo nada em troca. Assim, querendo em troca, a gente vem aqui, faz, assim, grava na rádio, faz projetos mas eu faço Sim. tudo que isso, assim, com bom grado, porque me deu tantas oportunidades, assim, tá fazendo coisas que nenhum outro canto me daria, sem estar pagando, entendeu? Então, eu vejo uma grande importância pra cena musical desses espaços que tem aqui, pra cena artística, na verdade, pros espaços que existem aqui, assim, eu acho maravilhoso, na verdade, assim, tem só coisas boas pra falar. E a gente já tá aqui com quase 1 hora de programa, infelizmente a gente vai já ter que encerrar. Mas Certo. antes disso, eu queria pedir uma música pra gente fechar aí com chave de ouro, a gente ouvir uma coisa autoral, Certo. que eu acho que é o que a gente tanto pontuou hoje, esse lado mais autoral. Vou tocar uma música aqui que eu acho que a que eu fiz, assim, foi das derradeiras aí. Agora tem que reafinar o violão aqui. Pode ir, se quiser. Não, Vai falar não. alguma coisa? É porque eu ia botar esse microfone mais pra perto se você quiser. Ah, por favor. Pode ser? A gente vai ouvir aqui uma composição do Luciano Raulino, artista que estamos recebendo aqui hoje no Espia na Rádio Vovó Dedé. A gente tá aqui no dia 18 de março de 2022, né, João Lucas? Exatamente, 18 às de quase março. 4 horas. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, que legal, amanhã é o final de Amanhã não semana. tem aula, como você tá se Não sentindo? tem aula, estou muito feliz, mas eu não sei se o Pedro também tá feliz porque ele não faz nada esse final de semana, né? Você vai Como fazer de alguma coisa esse costume. final de semana, Pedro? Não. Não. Como de esperado, eu também espero não fazer nada, porque Eu estou muito também não cansado. tenho planos dessa vez ainda. Não E é tenho isso. nada pro final de semana, né? Sábado, domingo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só vou existir, mas é isso, vamos escutar. Vamos lá. um pouco. Aí o seguinte, essa música, só pra falar um pouquinho dela, ela fala um pouco, na verdade, da minha infância, assim. Bacana. Eu acho que eu sinto que, normalmente nos repertórios que eu tenho cantado, é até a primeira que eu tenho cantado, porque eu sempre digo assim, tem que começar pelo princípio, né?
E aí fala um pouco da minha infância, desse meu encontro com a música. E é isso, vamos ouvir aqui. Às vezes eu sou meio esquecido, viu? E aí, se eu esquecer assim, alguma coisa aqui, aí vocês relevem. E o nome dela é Cirandar da Vida. Lembro do arvoredo no quintal, pés descalços pra no chão pisar, barro, folha e vendaval, minha casa, meu morar. Sempre ouvi passarinho cantando, também quis passarinhar voando, me vi brincando de sonhar, sim, desde os tempos de criança. Menino, ainda existe em mim. Dançar o cirandar da vida ligeiro, pois cada história de rei e cavaleiro faz-me ser quem sou. Passarinho cantando, também quis passarinhar voando, me vi brincando de sonhar, sim, desde os tempos de criança. Menino, ainda existe em mim. Dançar o cirandar da vida ligeiro, pois cada história de rei e cavaleiro faz-me ser quem sou, faz-me ser quem sou, faz-me ser quem sou. Faz-me ser quem sou. Incrível, Luciano Raulino, nosso convidado de hoje, desse dia 18 de março. Queria aqui encerrar parabenizando e agradecendo pelo contato que a gente pôde ter aqui hoje, pela essa troca, por poder conhecer e ouvir um pouco da sua arte, foi muito incrível. Eu acho que eu só tenho a agradecer, né? Foi um contato muito bacana, muito Eu queria também que você deixasse suas redes sociais, seu canal no YouTube, onde estão as suas composições, que eu quero muito ouvir de verdade. Sim, sim. Então, eu quero... assim, também agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história, assim, são poucas, às vezes, que a gente tem também de estar falando, assim, sim, não falando só de música, mas também falando um pouco da gente, né, e isso é até legal, assim, para as pessoas que quiserem conhecer mais também. E aí, o meu Instagram é Luciano Raulino, _ no final. Sim. Mas acho que se procurar Luciano Raulino, creio que não tem outro. E você acha. Aí, no YouTube também, você procura Luciano Raulino, e tem alguns materiais lá.
Tem alguns vídeos que eu mandei pra editar, tem gravações que eu fiz assim em lugares para outros canais também. Tem uma live que eu fiz lá, que foi uma live grande, com banda, que tem músicas autorais também. Então, assim, tem algumas coisas para as pessoas que estão querendo. Se procurar no Spotify, tem o álbum que eu participei também, que o nome é Projeto Beira-Mar, que é com músicos de Fortaleza e essa pessoa que é lá do Peru. E também eu tenho essas duas músicas minhas que são parcerias com o Felipe Bedetti, que tá lá no álbum dele, quem quiser escutar, Luzeiro e Rio Mais Sertão. E é isso. Legal, eu queria muito agradecer mesmo. E é isso, acho que a gente vai encerrando mais um programa aqui às 4h05 da tarde, esse dia 18 de março. Encerrando com o João Lucas, Amando Capalba e Pedro Linhares, aqui com Luciano Raulino como convidado de hoje. Muito obrigado. Até a próxima semana e um bom final de semana. Segunda aí. Até segunda-feira. Beijão.